Todos nós, em algum momento, já nos arrependemos de ter falado algo errado na hora errada. Muitas vezes, pelo fato de estarmos em busca de obter atenção, respeito ou admiração, tendemos a falar mais do que deveríamos. E quase sempre, aquele que fala mais do que o necessário acaba falando besteira. Não é por acaso que temos 2 ouvidos e uma boca. Fomos projetados para falar menos e ouvir mais. Mas devido à ânsia de tentar passar uma certa imagem para outras pessoas, acabamos exagerando com as palavras e nos arrependendo depois. A relação humana é por si só um desafio, pois cada um tem seu jeito, seu ponto de vista, suas convicções, e nem sempre podemos escolher com quem teremos que conversar, principalmente no trabalho. A única coisa que está 100% sob nosso controle é a capacidade de pensarmos racionalmente sobre o que, como, quando e até mesmo se iremos falar aquilo que estamos com vontade de falar, pois muitas vezes nem vale a pena gastar saliva. A habilidade de falar o suficiente e na hora certa é uma arte, pois se não estivermos atentos, aquilo que sai da nossa boca pode se transformar numa arma contra nós. E da mesma forma, em muitas situações, não falar nada pode beirar a submissão. Portanto, a arte está em conseguir ser assertivo. Uma pessoa fechada e que fala muito pouco tem poucas chances de falar besteira, de ser mal interpretada ou de acabar machucando os outros sem querer. Porém, ela também pode perder a oportunidade de mostrar quem ela realmente é e de atrair pessoas que pensam como ela. Ser misterioso tem suas vantagens, pois o mistério cria um certo fascínio que pode levar os outros a quererem descobrir mais sobre você. E isso pode ser uma ferramenta útil, especialmente em contextos sociais onde causar uma primeira impressão intrigante possa ser vantajoso. Porém, quando esse mistério é excessivo, você provavelmente terá dificuldades em ter relacionamentos profundos, pois ninguém se abre para uma pessoa fechada. Afinal, os relacionamentos, sejam eles de amizades ou românticos, são construídos sobre a base da confiança e da vulnerabilidade mútua. Então, se uma pessoa se mantém constantemente fechada e inacessível, fica difícil gerar uma conexão íntima com os outros. É por isso que, mais importante do que saber quando usar a boca ou os ouvidos, é saber usar o cérebro para identificar a hora de ser aberto e vulnerável e a hora de ser mais fechado e misterioso. De forma geral, sempre que sentir que está sendo fortemente guiado pelas emoções, redobre o cuidado com o que fala. E antes de tentar provar algo sobre você para alguém, lembre-se que suas atitudes são mais importantes que suas palavras. Tanto que há uma frase de Ralph Waldo Emerson que diz assim: "Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz." Portanto, gaste mais tempo fazendo e menos tempo falando. Se as pessoas criarem opiniões erradas sobre você, não gaste saliva. Elas ficarão confusas com o seu silêncio. Simplesmente continue fazendo aquilo que você sabe que é o certo. Continue trabalhando, estudando e se tornando uma pessoa melhor, pois chegará no momento onde o seu sucesso será impossível de negar, e você não precisará provar nada para ninguém. Veja, o silêncio tem um poder incrível, e isso é muito valorizado em diversas culturas, inclusive no Ocidente. Por exemplo, na Holanda tem a Marcha Silenciosa. Ela começou com as caminhadas silenciosas dos católicos em Amsterdã, que eram uma forma de contornar a proibição de suas procissões. Hoje, essas marchas são um jeito forte de reagir contra a violência sem sentido, mostrando que às vezes o silêncio fala mais que muitas palavras. Outro exemplo holandês é o Memorial Anual dos Mortos, que homenageia aqueles que morreram em missões de guerra e paz com 2 minutos de silêncio. Nesses momentos, o silêncio nos ajuda a manter a concentração no que realmente importa, diferente da baderna, das músicas e da gritaria que vemos por aí. Mas o silêncio não é só importante nessas ocasiões, pois no dia a dia ele pode ajudar em várias coisas, como em aumentar a criatividade, melhorar a saúde mental, trazer clareza para os pensamentos, vantagens em negociações e pode até mesmo ser usado como uma forma de intimidar alguém. O silêncio é uma ferramenta realmente poderosa quando usada com sabedoria, e para te convencer disso, aqui vão alguns benefícios que você pode esperar obter. Primeiro benefício: quanto mais em silêncio você fica, mais você consegue ouvir. O místico e poeta Jalal al-Din Muhammad Rumi percebeu uma vez que quanto mais ficamos em silêncio, mais somos capazes de ouvir. Do ponto de vista místico de Rumi, a escuta é essencial, já que ele buscava se aproximar de Deus e ouvir uma voz que não usa palavras ao permanecer em silêncio. Quando deixamos de lado todas as palavras, nos abrimos para outras vozes que antes eram abafadas pelo constante ruído verbal.
Essas vozes podem ser internas, as quais o filósofo Ralph Waldo Emerson chamava de conhecimento interno, e também podem ser externas, as quais muitas vezes perdemos por não estar prestando atenção. No fundo, podemos ouvir de forma eficaz, desde que fiquemos em silêncio, tanto interna quanto externamente. Quando ficamos em silêncio, estamos mais atentos ao que está à nossa volta. Prestamos atenção no que nossos sentidos percebem, o que nos faz aprender e ficar mais espertos com o tempo. Se não ficamos calados nem damos ouvidos ao que os outros têm a dizer, acabamos só repetindo o que já sabemos e não aprendemos nada de novo. Como disse um filósofo antigo, Pitágoras, um tolo é reconhecido pelo que fala, e um sábio pelo seu silêncio. Lao Tzu escreveu algo parecido. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem. Permanecer em silêncio nos ajuda a perceber coisas no ambiente e identificar perigos e oportunidades que poderiam passar despercebidas se estivéssemos ocupados demais falando. Além disso, também nos permite entender melhor a nós mesmos. Muitas vezes estamos tão ocupados com nossos pensamentos, preocupações e análises que não ouvimos as vozes interiores que estão tentando se expressar. Por exemplo, podemos ignorar nossas intuições ou não dar atenção a dores no corpo que podem indicar problemas de saúde. Ou então podemos acabar bloqueando ideias e soluções que já estão dentro de nós porque nossa mente consciente está fazendo barulho demais. Ficar em silêncio também pode nos levar a insights mais profundos, seja de cunho filosófico ou espiritual. Geralmente, as pessoas costumam se identificar demais com seus pensamentos, achando que somos exatamente o que pensamos ser, como se os eus que criamos em nossa mente fossem realmente quem somos. No budismo, por exemplo, os pensamentos são considerados apenas um dos componentes da mente, e não a nossa identidade completa. E de acordo com essa visão, não somos nossos pensamentos. E quando ficamos em silêncio e observamos nossos pensamentos, percebemos que todas as nossas ideias, conceitos e identidades são passageiras. Segundo essa perspectiva, não existe um eu fixo, mas só chegaremos a essa conclusão sobre a natureza efêmera dos pensamentos se mantivermos o silêncio e os observarmos com atenção. Segundo benefício, o silêncio estimula a criatividade. Albert Einstein dizia que o silêncio estimula a mente criativa. Dessa forma, quando ele não conseguia criar uma ideia, ele simplesmente parava de pensar, mergulhava no silêncio, como ele mesmo dizia, e esperava que as informações certas viessem até ele. Portanto, assim como muitas outras mentes brilhantes, Einstein passava muito tempo em momentos de solitude, utilizando o silêncio ao seu favor. E como ele mesmo costumava dizer, a monotonia e a solidão de uma vida tranquila estimulam a mente criativa. O diretor executivo do Neuroleadership Institute, David Rock, escreveu um artigo para Psychology Today afirmando que uma mente aberta é uma mente tranquila. Ele pesquisou os chamados momentos ahá, nos quais as pessoas têm uma ideia criativa ou solução que surge por si só. Esses momentos envolvem conexões mais fracas e menos perceptíveis entre os neurônios, o que é difícil de notar quando outros sinais mais altos dominam o cérebro. Portanto, temos insights quando nosso nível geral de atividade cerebral está baixo. Isso acontece quando estamos fazendo algo que não requer muito esforço mental, quando estamos focados em algo repetitivo ou simplesmente mais relaxados, como ao acordar. Dessa forma, insights requerem uma mente tranquila, pois eles próprios são silenciosos. Portanto, nós precisamos criar as circunstâncias certas para que nossas mentes se acalmem. Certas pessoas encontram essa tranquilidade ao caminhar, praticar exercícios ou ouvir música calma. Já outros, como Einstein, a encontram no silêncio e na solitude. Muitas das mentes mais brilhantes do passado, como Isaac Newton e Nikola Tesla, preferiam trabalhar sozinhas em lugares tranquilos, e não por acaso, suas mentes eram um terreno extremamente fértil para ideias que acabaram cravando seus nomes na história. Terceiro benefício, o silêncio pode transmitir uma mensagem poderosa. Em muitos casos, ficar em silêncio pode transmitir uma mensagem muito mais forte do que usar palavras. Ao responder com silêncio ou utilizar pausas estratégicas durante conversas, somos capazes de nos comunicar de forma muito mais efetiva sem que precisemos falar ou escrever. Os rituais silenciosos holandeses exemplificam como o silêncio cria uma mensagem forte. Por exemplo, durante o Dia da Lembrança dos Mortos, em 4 de maio, os 2 minutos de silêncio são sempre o momento mais impactante de toda a cerimônia, superando outros rituais e discursos de diferentes pessoas.
O silêncio nos permite expressar o que as palavras não conseguem. Veja, as muitas palavras ditas, as ideias compartilhadas e as promessas feitas nunca abrangem totalmente a experiência humana. No entanto, o poder do silêncio como resposta a tragédias está no reconhecimento de que nenhuma quantidade de palavras faz justiça ao que buscamos comemorar. É algo tão significativo para nós que estamos dispostos a parar de falar e permanecer em silêncio por um certo período de tempo. Quer melhor maneira do que essa para se demonstrar respeito? O uso do silêncio também pode ser poderoso em uma conversa. Como o autor americano Mark Twain disse uma vez, a palavra certa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra foi tão eficaz quanto uma pausa no tempo certo. Pesquisas acadêmicas mostram que o silêncio em uma conversa começa a se tornar desconfortável após aproximadamente 4 segundos. E aqui está o motivo. A autora Melissa Dow escreveu em um artigo que silêncios constrangedores podem ser uma ferramenta poderosa para conseguir o que você quer. Além disso, ela disse o seguinte: ao pesquisar para o meu novo livro Cringeworthy, que trata da psicologia do constrangimento, descobri que a incerteza é um grande fator no desconforto de se sentir constrangido. Esses são os momentos não ensaiados da vida, quando não há uma indicação clara do que dizer ou fazer em seguida. É um achado bem estabelecido no campo da psicologia de que o desconhecimento tende a deixar as pessoas inquietas. Portanto, a incerteza causada por tais silêncios em conversas costuma deixar as pessoas inquietas. Com isso, elas levantam questões como: será que eu disse algo errado? Será que essa pessoa não gosta de mim? E agora, o que vai acontecer? E assim, a pessoa que está do outro lado do silêncio pode tomar qualquer decisão apenas para acabar com a inquietude da lacuna incerta na comunicação. E essa decisão pode ser benéfica para a pessoa que tem coragem o suficiente para permanecer em silêncio no momento certo. Outro benefício de ficar em silêncio durante conversas é que é mais seguro do que falar em algumas situações. A realidade é que qualquer coisa que dizemos pode enfraquecer nossa posição. Por exemplo, se estamos participando de uma conversa sobre um assunto que não temos conhecimento, nesse caso é mais produtivo ouvir, não apenas porque ouvir nos dá a oportunidade de aprender, mas também porque não nos faz parecer ignorantes ao tentar parecer entendidos quando na realidade não somos. Além disso, ficar em silêncio mostra que estamos interessados e dispostos a ouvir, o que é uma característica valiosa e muito apreciada pelas pessoas. O escritor romano Publio Ciro disse certa vez: muitas vezes lamento ter falado, mas nunca de ter ficado em silêncio. Quarto benefício: o silêncio melhora o bem-estar. Como alguém pode se refugiar de um mundo barulhento e um intelecto ruidoso? Inúmeras experiências de pessoas diferentes ao longo das eras nos dizem que o silêncio nos ajuda a acalmar nossas mentes ocupadas. Um corpo significativo de pesquisa sugere que o silêncio relaxa a mente, melhora o sono e reduz a insônia. Além disso, um estudo descobriu que 2 minutos de silêncio têm um efeito mais calmante do que ouvir música relaxante. Outros estudos mostram que a exposição ao ruído ambiental, além de aumentar os níveis dos hormônios do estresse, pode causar interrupções na estrutura do sono. A fundadora da enfermagem moderna, Florence Nightingale, escreveu que o ruído desnecessário é a mais cruel ausência de cuidado que pode ser infligida aos doentes ou saudáveis. Em um artigo na revista Psychology Today, o autor George Foy nos diz que aprendemos a tolerar o ruído e vê-lo como algo positivo em nossa sociedade moderna, associando o ruído ao funcionamento das máquinas e tecnologias que criamos. No entanto, segundo ele, tolerar esse ruído é um erro grave, pois é algo muito prejudicial à nossa capacidade de funcionar bem. Portanto, para escapar do fluxo insalubre de informações e ruídos, precisamos incorporar o silêncio em nossas vidas, pois momentos de silêncio melhoram o bem-estar geral e o desempenho. George Foy diz o seguinte: liberdade é o que realmente estamos buscando aqui, e a liberdade vem do vazio do silêncio. O silêncio das paisagens solitárias, dos olhos fechados, de deitar em um quarto escuro e silencioso, da queda na atenção durante as férias em um lugar calmo, do instante de gravidade zero durante o orgasmo, do salto psíquico de uma boa piada que vira um mundo de cabeça para baixo por um instante. Esse vazio corta o fluxo de informações constantes e nos permite recalibrar, pensar melhor e questionar a importância de nossa base. O silêncio é minimalista e vazio, mas ao mesmo tempo imponente e poderoso.
Não podemos verbalizar o silêncio, mas todos o entendem. Ele é misterioso, mas claro, reconfortante, mas doloroso, ocioso, mas útil, consentidor, mas rebelde. É também elusivo, mas é acessível a absolutamente todos. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.